Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os nossos olhos estejam voltados aos céus, que os nossos ouvidos atentos à sua voz e o nosso coração sedentos pela presença daquele que vive e daquele que reina. Porque Jesus é bom, querido. Ele te ama. Ele veio a esse mundo, passou pela cruz do Calvário por amor de ti, para que você pudesse hoje ter o direito da salvação. Todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Deus e entregam a sua vida diante do seu altar e confessa como o único e suficiente Deus, ele o recebe como filho. E nós recebemos a adoção de filhos do Deus vivo. Muitas das vezes as pessoas dizem que todos somos filhos de Deus. Não, todos fomos criados por Deus. Mas a palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 12, ela é bem clara. Ela diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filho do Deus vivo. Então, para você ser atribuído como filho do Deus vivo, você tem que crer na salvação em Cristo Jesus e saber que Ele é Deus, Senhor e Rei na sua e na minha vida e que Ele pode mudar, sim, a nossa história. Nós temos que confiar e acreditar no poder do nome do Senhor Jesus Cristo e entender que, como Ele é Deus e Senhor, Ele sabe o que faz. Porque para Ele é toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Porque nele não há variação de sombra. Ele não muda, Ele não falha. Mas, muitas das vezes, a nossa expectativa, ela é frustrada. Porque ela não está colocada na vontade de Deus. Nós estamos colocando a nossa vontade em Deus, o que é impossível para nós. Nós temos que aprender a colocar a vontade de Deus no nosso coração e fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que ele deseja, aquilo que ele anseia. E estar atentos e buscar ter visões de Deus. Visão daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer. E compreender o comando, o mandato, a direção, o querer do Senhor na nossa vida. Eu estava meditando hoje no livro de Atos, no capítulo 16, aonde o apóstolo Paulo, ele intenta ir para alguns lugares. Sim, ele queria ir para alguns lugares. Mas além de Satanás, houve também o impedimento por parte do Espírito Santo. O Espírito Santo não lhe permitiu passar por alguns lugares. Não foi-lhe otorgado o direito ou o querer de estar naquele lugar. Deus ainda não tinha um propósito para a vida dele naquele lugar. Porque o Senhor conhece todas as coisas, querido. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe qual é a palavra que vai sair nos nossos lábios, porque ele sabe dela antes mesmo dela se formar no nosso pensamento. Ele conhece, ele esquadrinha os rins e o coração. E o apóstolo Paulo estava ali com Silas, o seu colaborador, indo visitar as cidades, os lugares aonde ele tinha, junto com Barnabé, formado algumas igrejas. Ele estava fazendo a viagem missionária pela segunda vez e intentou ir para a Ásia, por exemplo, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Intentou passar, quer ver? Ia passando pelas cidades que lhe entregavam serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelo apóstolo anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitina, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho.
nós temos que estar dentro do foco da visão do Senhor. Nós temos que buscar a direção do Senhor. O apóstolo, ele teve a intenção de passar por alguns lugares, mas o Espírito Santo lhe impediu. O Espírito Santo não lhe permitiu que naquele tempo ele fosse. Talvez passe pela nossa cabeça o porquê, também não sei. Não foi revelado a Paulo, simplesmente o Espírito Santo não lhe permitiu. Não foi descrito aqui na palavra. Só foi deixado claro que ele não passou para aquele lugar porque o Espírito Santo lhe impediu. E muitas das vezes, querido, nós temos insistido com Deus em algo em nosso coração que Deus está travando há muito tempo, que Deus está parando há muito tempo. Por quê? Porque nós somos desejosos de fazer a nossa vontade, de colocar a nossa vontade no centro do coração de Deus, ao invés de colocar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, no centro do nosso coração. Como primazia da nossa vida, como primeiro lugar do nosso dia, nós estamos tentando colocar a vontade nossa em Deus e não a vontade de Deus em nós. Essa passagem, ela vem mostrando que Deus direcionava o apóstolo, que quando ele queria fazer algo, se Deus não lhe permitia, ele não fazia. Que quando ele queria ir em algum lugar para fazer o que era correto, porque ele foi chamado para pregar o evangelho da salvação a toda criatura. Ele foi chamado para levar a palavra aos gentios, mas nem todos os gentios iriam receber. E Deus conhece, esquadrinha o coração. Então, Deus dá-lhe uma visão para que ele não fique confundido, para que ele saiba qual era a direção e o posicionamento que Deus queria dele naquele momento. E Deus lhe dá a direção numa visão, num sonho. E quando ele tem esse sonho, essa revelação do Senhor, ele compreende para onde o Senhor estava direcionando. Eu quero te convidar a se posicionar em Cristo e a orar e pedir a Deus a direção. Nunca tome decisões no afoito, nunca tome decisões precipitadas, nunca tome decisões sem antes orar, sem antes ter a convicção de fé que o Senhor está lhe conduzindo. Porque quando nós sabemos que nós estamos na direção do Senhor, nós temos paz. Quando nós sabemos que estamos fazendo a vontade do Senhor, por mais que nós não compreendemos o processo, nós sabemos que Deus está no negócio, porque Ele traz no nosso coração a alegria, a paz que excede todo entendimento. Então, nós temos que estar sempre dispostos a buscar em Deus a direção do que fazer, do que falar, aonde ir, aonde estar, por que fazer, por que falar, porque nem tudo que por mais agradável ou bom que seja, é a vontade do Senhor, tem que ser perfeita. Então, eu quero nessa manhã te convidar a meditar nessa palavra e a buscar a direção do Senhor para a sua vida, não o conforto que você gostaria de ter, mas o posicionamento de Deus sobre aquilo que você deveria fazer. Não a satisfação, a alegria momentânea dos prazeres da vida, mas está no centro do querer do Senhor. Jesus, quando ele estava sobre o mundo, eu sempre falo isso, porque está escrito na palavra do Senhor. Ele disse: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos 3 condutas aqui importantíssimas. Primeiro, negar aquilo que somos, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que almejamos. Tomar a nossa cruz é carregar conosco as nossas batalhas em Cristo Jesus. É passar pelo vale da sombra, é passar pelas atribulações, é passar pelas adversidades em Cristo e com Cristo. E servir e seguir a Jesus é compreender os propósitos, os princípios e andar no exemplo do nosso mestre. Porque ele fez primeiro para que nós viéssemos após ele e repetíssemos as suas pisadas. Nós temos que tentar entender como Cristo gostaria que nós fizéssemos, andássemos, buscássemos a sua face, estivéssemos na sua presença. O que ele falou a respeito desse negócio, o que ele falou a respeito dessas decisões, o que ele falou a respeito dessa direção. Quais são as direções ou a direção que conduz a Deus? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ele não disse que há caminhos que levam a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Há verdade. Não há verdades, meia-verdades. Não. Jesus é a verdade. Nele nós encontramos vida e vida eterna. Que essa palavra venha ao teu coração no dia de hoje. Lembre-se, faça como o apóstolo Paulo. Quando você estiver indeciso, quando você intentar fazer algo e Deus estiver lhe impedindo de ir ou de ficar, pergunte para o Senhor. Peça ao Senhor. Se posicione diante do Senhor e peça para Ele: Senhor, me dá direção. Eu preciso que o Senhor me guie pelo teu caminho. Eu preciso conduzir a minha vida nas tuas passadas. Eu preciso fazer a tua vontade, andar nos teus princípios. E que essa palavra seja para o teu coração no dia de hoje resposta de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua luta, quais têm sido as suas batalhas, mas eu sei te dizer que Jesus ainda continua sendo o mesmo de ontem, é hoje e será eternamente. Porque nele não há variação de sombra, ele não muda, ele não falha. Ele é Senhor e ele é Deus. E ele veio a esse mundo, passou pela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a esperança da salvação, tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus te ama e pode, quer, e se você permitir, vai entrar na tua casa, no teu coração, na tua vida e mudar a tua história. Fica na graça e na paz. E medita nessa palavra no dia de hoje. Leia, medite nela e deixe o Senhor falar ao teu coração. Fica na graça. Compartilhe essa mensagem. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, porque o objetivo desse canal é esse: levar a palavra do Senhor a toda criatura. Porque nós sabemos que aquele que crê e for batizado será salvo. A nossa missão é falar do amor que cura, que salva, que liberta e que transforma. Jesus te ama e pode, quer mudar a tua história. Fica na graça.